Donos da bola no ar a partir de agora, sejam todos bem-vindos. Estou com Elton Novaes, Alexandre Dolabella, Thiago Fernandes e Thiago Valuzeiro. E eu quero já chamar a atenção para um detalhe muito importante. Se é detalhe, não é importante. Se é importante, não é detalhe. Então, assim, para uma notícia muito importante, nós tivemos acesso, atenção, você que está aí do outro lado, nós tivemos acesso ao calendário de eventos do Mineirão e em dias de jogos de Cruzeiro e Atlético. Então a gente vai mostrar aqui o calendário e discutir por quê. Porque esse calendário divulgado pelo Mineirão tem datas que coincidem com datas de jogos. Então vamos lá. Se amanhã o Cruzeiro faz um acordo, tá? Por algum... amanhã há uma reunião, aí todo mundo se senta lá, resolve e o Cruzeiro passa a ser parceiro do Mineirão. Tem um monte de datas que o Cruzeiro não vai poder usar. E o Atlético, já sendo parceiro do Mineirão, já está anunciado, tratado, a princípio até o meio do ano, mas a possibilidade de estender esse período aí por mais alguns meses, o Atlético também terá problemas com jogos e eventos. E salvo engano, Andrezão, fala no ponto se eu estiver errado, o clássico não vai poder ser no Mineirão, procede? Procede. Então tá aí. Mostra pra nós aqui, por gentileza, taca ele pau na tela aqui. Pode encher a tela aí pro povão que tá em casa? Ó, cadê aqui? Segunda e quarta eventos rodada. no gramado, tá? No dia de Cruzeiro e Grêmio, no dia de Cruzeiro e Santos, no dia de Cruzeiro e Cuiabá, Cruzeiro e Atlético não poderá, a princípio, não poderá acontecer no Mineirão. Aí por que nós estamos chamando a atenção para esse jogo da 9ª rodada? Porque nós tivemos um clássico anteontem e até hoje está rendendo o assunto dos objetos atirados no gramado. Então tudo leva a crer que o Cruzeiro e Atlético do Campeonato Brasileiro da 9ª rodada será no Independência. Tudo indica que sim. Aí nós temos aqui na sequência contra Cruzeiro e São Paulo. Aí tem no dia, na Esplanada Norte, tem um evento contra o Coritiba, Gramado, Goiás, Gramado, Corinthians, Gramado, Bragantino, Esplanada Norte. Mas, pô, Everton, mas vocês estão falando isso, gastando tempo com isso, se o Cruzeiro não é parceiro? Pois é, meu querido, mas é exatamente por isso. Se o Cruzeiro não é parceiro, e tornar-se de repente parceiro a partir de hoje, desceu um santo, foi lá, iluminou o Ronaldo, o governo, o Mineirão, fizeram um acordo, olha a quantidade de datas. 10 confirmados aí já. 10 confirmados. Agora vamos partir para o Atlético, hein? Daqui a pouco nós vamos mostrar de novo e debater. Contra o Atlético Paranaense, evento no gramado. A Arena MRV não estará inaugurada, o Atlético deve. Lembrando, gente, nós estamos falando aqui que deve jogar no Independência, mas na data, de repente, o América pode estar com a data, com o jogo também no estádio. E aí? Aí nós temos aqui, ó, contra o Corinthians, 14ª rodada, evento no gramado. Contra o Flamengo, 17ª rodada. Só isso. Jogo no gramado, evento no gramado. E aí, presta atenção, hein? É julho já. Essas faixas amarelas que estão no detalhe, as faixas amarelas são de eventos que ainda não estão confirmados, mas que se forem confirmados, aliás, esses aqui são da Esplanada, mas estão confirmados, André? Sim. Então tá, desculpa. Então os amarelos já estão confirmados, porque eu vi talvez aqui, e por isso eu imaginei que... tá. Então talvez possa ter um jogo, porque o evento já está confirmado para a Esplanada. Se há confirmação para a Esplanada, não vai ter... Olha a quantidade de datas em que não teremos o Mineirão à disposição. Então isso aqui é muito importante para nós entendermos que a coisa não é tão simples quanto parece. Ontem eu disse uma coisa na Itatiaia, até numa pergunta do Léo Figueiredo, eu disse, Léo, vou dizer uma coisa aqui que ela é muito perigosa, mas não é o conteúdo que eu estou dizendo que é perigoso, não. Das pessoas acharem que eu estou mencionando e me referindo ao clube. Não. Essa quantidade de objetos atirados no gramado do Independência. Será que o sujeito que atirou pensou assim, vamos atirar, porque aí a gente faz uma baderna aqui, mete pressão, para não ter mais clássico aqui? Para forçar alguma medida, alguma tomada de decisão para voltar para o Mineirão? Não é simples assim, meu amigo. Fortuitamente não vai rolar e as datas, pode voltar com as do Cruzeiro aqui, Elton Novaes. São muitas datas, em primeiríssima mão, né? Quem for... O Gabriel, nosso repórter aqui, fez um esforço tremendo, conseguiu essas informações, teve acesso em primeiríssima mão.
Então dá um crédito aí pro grande Gabriel Marques, que é nosso repórter aqui, que é bom demais, e dá um trabalho desgraçado para fazer, né, Eltim? Demais. Então créditozinho, né, Eltim? Não, créditozinho. Você é a favor do crédito? Um créditozão pro Gabriel. É um grande gesto, porque a apuração que ele teve que fazer para pegar cada um desses detalhes aí tem que se valorizar mesmo. E quando eu olho aí para os jogos, principalmente para os do Cruzeiro no primeiro momento, Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians. Olha o que poderia ser esses grandes jogos no Mineirão. Aí puxa para aquela situação que o torcedor do Cruzeiro está bastante preocupado, que é pegar grandes jogos e tirá-los de Minas Gerais. Então, com esses jogos, aí o torcedor vai falar, mas Cruzeiro e Grêmio ano passado foi no estádio de Independência. Foi um jogo lotado, um jogo que se tivesse no Mineirão seria para 50 mil pessoas, que o Cruzeiro colocou uma média altíssima de 36 mil torcedores no Mineirão na temporada passada. E para essa temporada, o entusiasmo que o torcedor do Cruzeiro tá. E a gente pega esses primeiros jogos do Cruzeiro com agendas encavaladas entre Mineirão e também a tabela do Campeonato Brasileiro, é de se preocupar. E aí o torcedor do Cruzeiro é que mais uma vez vai sofrer para pegar e gastar muito dinheiro para ir possivelmente para Brasília, porque são grandes eventos. Thiago Fernandes, são muitos eventos, e jogos terão que sofrer alterações. Ô HG, eu fico vendo ali, os principais eventos ou o principal time que sofreria seria o Cruzeiro. Só que o Mineirão não pode ficar à disposição do Cruzeiro esperando ele decidir onde ele vai jogar no Campeonato Brasileiro. Então eu entendo a administração do Mineirão ir atrás de outros eventos. Entendo de verdade. Nesse momento, ficar esperando, olha, vão jogar aqui, não vão jogar aqui, quem vai jogar aqui, quem não vai jogar aqui, por mim, aliás, se eu estivesse à frente do Mineirão, eu faria a mesma coisa, iria atrás de outros eventos. O Mineirão precisa se sustentar, o Mineirão precisa se pagar. Ele não tem a confirmação do Cruzeiro, pelo contrário, ele tem a confirmação do Cruzeiro que o Cruzeiro jogará na Independência. A confirmação que o Mineirão tem, inclusive o Samuel trouxe aqui, salvo engano, em primeira mão, que o Cruzeiro já tinha avisado que jogaria essa temporada na Independência. Então, pro Mineirão, não dá para ficar esperando. Olha, vamos jogar aqui, não vamos jogar aqui, para fechar os eventos. O que nós estamos falando não é de um acordo que não tem e o Mineirão não poder usar a data. O que nós estamos projetando é uma agenda, até agora, com boa parte da temporada ocupada, e a tendência é de que, de fato, esse acerto com o Mineirão, com o Cruzeiro, não aconteça. De fato, eu concordo contigo. Nesse cenário é impossível. Nesse cenário, só rapidinho, e nesse cenário, para mim o Mineirão acerta. Ele começa a ocupar as datas que ele tem disponíveis para fazer eventos. Por exemplo, em relação ao Atlético, que vai ser um parceiro dele também durante o primeiro semestre. Essa é a confirmação do Atlético ao Mineirão. Durante o primeiro semestre, acho que é uma data que o Mineirão não poderá receber um jogo do Atlético, que terá um evento no gramado. As outras são eventos nas esplanadas. Por exemplo, eventos na esplanada, no ano passado, nós tivemos vários com jogos. Sim. Então, é possível fazer simultaneamente um evento na esplanada e um jogo. E aí, então, é um jogo do Atlético. Os outros jogos são a partir do segundo semestre, quando o Atlético muito provavelmente terá o seu estádio. Então, sinceramente, eu não vejo problema nenhum em relação ao que o Mineirão faz, até porque ele tem a confirmação do Cruzeiro de jogar na Independência. Thiago, a minha preocupação é questão técnica, o quanto e também pro torcedor. Eu estou fazendo aqui a parte de reclamar algo que poderia ser melhor para o futebol mineiro e para o Cruzeiro. Eu concordo contigo. Porque um Cruzeiro e Corinthians, um Cruzeiro e Flamengo, um Cruzeiro e São Paulo, um Cruzeiro e Atlético dentro do Mineirão, ele pode ser muito melhor para o Cruzeiro, muito melhor para o futebol, muito melhor para a segurança. Para todo mundo. Por todos esses aspectos. Para todo mundo é melhor. E isso é uma coisa que quando a gente viu o clássico de segunda-feira, o nosso alerta e a nossa preocupação se ampliou ainda mais. Aí eu penso o seguinte, então vamos tirar. A gente sabe que é uma renda pouposa, uma renda valiosa de um Cruzeiro e Corinthians. Vamos tirar ele e vamos levar ele para Uberlândia. A torcida do Corinthians pode ser maior lá. Vamos levar Cruzeiro. Não, é maior lá. Vamos levar Cruzeiro e Flamengo para Brasília. O que vai acontecer? Esses jogos não vão acontecer. Isso já me preocupa. Tem um estudo de caso. Isso já me preocupa. Acho que esses jogos vão acontecer aqui no Independência. Tem uma questão, Valor, só para servir de subsídio para você, meu irmão, bela indumentária. Obrigado. Ontem eu conversei com uma pessoa sobre a última rodada do Campeonato Mineiro. Parece que o América joga em casa na última rodada. Como não tem Mineirão, o Cruzeiro... Contra o Democrata de Sete Lagoas. O Cruzeiro já está analisando, segundo a informação que eu recebi aqui, Uberlândia, Ipatinga ou Varginha, tá? Então, como não há um tratamento com o Mineirão
e o Horto será ocupado prioridade do América. Então, na última rodada, o Cruzeiro já sofre esse problema de ter que se deslocar para essa cidade. Gasto, terá uma grande torcida, desgaste. estádio lotado e tal, mas é isso que o Elton falou. Há um desgaste natural no deslocamento, etc. Mas aí já vem aquela história. Ai, jogador ganha muito. Ai, hotel 5 estrelas. Ai, ui. Ai, jogador tem que correr meio-dia, ganha muito dinheiro. Ai, então parar de romantizar essa porra. Você precisa parar de romantizar isso. Parar de romantizar. Organiza o negócio para que ninguém, nem Cruzeiro e nem times do interior, tenham problemas com isso. Mas o Cruzeiro vai viver um problema durante toda a temporada nessa questão de datas batendo com os jogos do América. Valor? Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. É muito bonito, né? Quando se fala que o Mineirão não tem que esperar. Agora, o calendário do futebol brasileiro saiu ontem, né? A CBF divulgou ontem. Então, não é responsabilidade do Cruzeiro e de nenhum dos clubes do nosso futebol saberem as datas do futebol. Isso aí é uma coisa que não é de agora não, é de muitos anos que essa organização, inclusive foi falado aqui pelo próprio Samuel Lloyd que até a FMF não disponibilizou todas as datas do campeonato regional. Então, eu acho que o Mineirão também, ele está na dele, como diz o Thiago, e o Cruzeiro também. O torcedor do Cruzeiro já não pensa no Mineirão na temporada 2023. A realidade do Cruzeiro hoje, 15 de fevereiro, é o Cruzeiro jogar no Independência. Aí vejamos, claro, a diretoria e as pessoas que trabalham no Cruzeiro são inteligentes, sabem que, por exemplo, levar um jogo para Brasília contra o Flamengo é fazer o Flamengo jogar 2 vezes em casa. Então, acho que vai ser estudada. Quando não puder se jogar no Independência, determinadas regiões, enfim, o Cruzeiro vai ter que se mexer, vai ter que se reestruturar para tentar minimamente não se prejudicar. Agora, o Cruzeiro também não tem que ser à mercê de fazer o que os outros pensam que seja melhor para ele. O Cruzeiro tem que andar com as próprias pernas. Ô Dola, eu preciso chamá-lo à discussão, porque eu falei de parar de romantizar determinadas coisas. Sim. É muito legal ver o Cruzeiro jogando em Varginha com o estádio lotado, torcedor de Varginha acompanhando, Uberlândia, estádio lotado, Ipatinga, é muito bacana. Sim. Agora, a gente precisa entender, o Cruzeiro vai ter problemas na temporada, por ainda não ter um acordo, e mesmo que tenha a partir de agora, põe as datas dos jogos de novo na tela aí, Andrezão, enche a tela, porque o Dólar vai falar. Então, olha o tamanho do problema, Dólar. Pois é, aí você tem a perda técnica, que o Elton já destacou, você está falando também, mesmo que leve os jogos para bons estádios do interior, é muito diferente. O Cruzeiro sempre jogou no Mineirão, sempre foi a casa do Cruzeiro, né? E tem uma coisa muito triste nisso também, que é o fato de que a torcida do Cruzeiro não tem uma identificação forte com a Independência. A torcida do Atlético criou isso, principalmente na campanha da Libertadores, no ano anterior também, tinha aquela história, caiu no Horto, tá morto. O Cruzeiro não criou isso, né? A torcida do Cruzeiro não fica confortável no Independência. Isso é uma coisa muito, muito grave, muito triste para esse torcedor que acaba sendo prejudicado por uma falta de habilidade aí das partes para chegar nesse acordo. Afinal de contas, o objetivo do Mineirão é ser a casa de jogos de futebol. A primeira função do Mineirão é ser um estádio de futebol. E igual o Valu falou bem, as datas de jogos, elas também não são divulgadas em cima da hora pro Mineirão. Então, o interesse do Mineirão também tem que ser, prioritariamente, realizar essas partidas. Então, chamar o clube, ter o interesse também de chegar nesse acordo. Ah, vai perder um pouquinho, vai ter que ceder um pouquinho de cá, o Cruzeiro cede um pouquinho de lá e chega nesse acordo. Isso me parece que não houve também tanta boa vontade das partes nisso, né, Everton? Então, acaba que quem perde mais uma vez é o torcedor, porque inclusive o torcedor do Cruzeiro não gosta do Independência. A verdade é que ele não gosta, ele não se sente à vontade, ele não tem prazer em ir. Eu não conheço nenhum cruzeirense que adora ir no Independência. Eu também não. Igual eu conheço atleticanos que gostam do Horto. Ah, não. Não conheço. Conheço atleticanos que gostam. Eu não conheço nenhum dos dois lados que não, gostam. atleticanos eu conheço que gostam. Eles gostam, tem uma identificação, tem um carinho pela história do Atlético. Por causa daquela época do Caio no Cara, Morto, aquilo olha, ainda fica muito desconfortável. O estádio é muito desconfortável. O estádio é muito desconfortável em todos os sentidos. Mas se o Atlético tiver que jogar alguns jogos no Independência, o torcedor também não chia tanto igual o do Cruzeiro. Nós estamos falando do Cruzeiro não quer, ele não quer jogar no Independência. Hoje, em 2023, o estádio tem um ponto cego. Independentemente de quem tudo for lá, bem. o visitante, o mandante, ele tem um ponto cego. Mas eu não estou entrando no mérito da estrutura. O cara sentado não consegue assistir ao jogo. Mas a questão não é a estrutura. O torcedor do Atlético, ele fica à vontade. Esse tipo de coisa não dá mais. Uma coisa que precisa ficar clara aqui, gente, só pode encher a tela de novo para mim, Andrezão, por gentileza, onde as faixas verdes na tela
são as datas que o Cruzeiro poderia usar caso se acerte com o Mineirão. Vamos imaginar aqui que não há um acerto para todos os jogos, mas o Cruzeiro eventualmente quer usar algumas datas no Mineirão. E aí paga por data o aluguel do estádio. 5ª, 11ª, 18ª, 25ª e 36ª rodadas. Gente, são só 5 jogos que o Cruzeiro poderia fazer no estádio, caso seja dá de talvez ali intenção. o da 12ª e da 22ª, que são eventos na esplanada. Que depende também do tamanho do evento. Mas aí dá, talvez. Mas aí Às a vezes gente fecha teve só uma parte do... só uma parte da esplanada. Tudo bem, mas aqui... 7 de 19, é muito pouco. É muito pouco. Agora, o que precisa ser dito aqui, Eltinho, é o seguinte. Ninguém aqui está questionando se o contrato é leonino ou não do Estado nessa PPP com o Mineirão, de não ter beneficiado o Cruzeiro, não poderia ter beneficiado mesmo, né? O Atlético hoje tem um estádio, é muito cômodo a gente tirar o Atlético do bolo e dizer, não, tem que beneficiar o Cruzeiro, tem que beneficiar ninguém, tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o torcedor. O Mineirão é um estádio de futebol, virou uma arena multiuso, está sendo usada, há um contrato. A Minas Arena não está errada em ter as datas, em fazer o seu planejamento, que a tabela do Campeonato Brasileiro saiu ontem. Então o Mineirão não é obrigado a esperar. Ele pode imaginar. É claro que o Mineirão sabe que durante a temporada, não saiu a tabela, mas que um monte de jogos vão acontecer com o Atlético e Cruzeiro aqui. Agora, eu tô com o Thiago. O Mineirão não tem que esperar. Agora, por outro lado, o que me preocupa nessa história toda é que não há um acerto do Cruzeiro. Há um acerto com Independência. O América tem suas datas e tem prioridade no uso do estádio. Cara, o Cruzeiro vai ter que virar até se acertar um time de nômade, cara. Mas não, é que a CBF, só uma coisa, rapidinho em relação a isso, que a CBF é muito cuidadosa em relação às datas, Eltinho, o HG, desculpa, viu, Eltinho? Porque, por exemplo, ela não coloca normalmente times jogando no mesmo dia, na mesma cidade. Eles jogam em dias diferentes. Então, por exemplo, o América joga num sábado, o Cruzeiro joga na segunda. O América joga no domingo, o Cruzeiro joga no sábado. Sim. Então é possível que o Cruzeiro use a Independência junto com o América. Mas um jogo na mesma data em horários diferentes rola? Não, na mesma cidade, normalmente eles têm. É só se não tiver gente. É muito raro na mesma cidade, HG. Talvez sendo América e Atlético, com estádios diferentes, até pode ser, mas Atlético e Cruzeiro nunca jogam na mesma data. Mas América é Atlético, América e Cruzeiro. Só uma informação importante sobre contrato entre Cruzeiro e América dentro do Independência, são 18 datas confirmadas que o América fechou junto com o Cruzeiro. Já foram 2, então faltam 16. Esse é o acordo que o Cruzeiro tem com o América. Existem isso. Então, assim, o Cruzeiro tem que fazer, no mínimo, 18 jogos na atual temporada dentro do Independência. E aí ele distribui isso. Então, a gente pensando, dentro do Campeonato Brasileiro, só uma dúvida em relação ao que você está falando. São 19 como mandante. 19 datas. O Cruzeiro fechou com o América, então, nessa temporada, 18 datas. 18 datas. São 18... Mas ele pode jogar 20. Pode. Tá. É no mínimo 18 datas. No mínimo 18 datas. Perfeito. Ok? Então a gente pega o recorte. 19 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem Copa do Brasil. O Cruzeiro tem Campeonato Mineiro. Então tudo isso vai sendo moldado dentro desse contrato, que tem que ter, no mínimo, 18 partidas. Gente, olha, me preocupa essa situação. Me preocupa essa situação, porque a prioridade das datas... E aí não estamos falando só de casar a data de América com o Cruzeiro, não. Nós estamos falando de gramado castigado, porque aí em algumas situações dessas aqui, o Atlético vai ter que jogar no Independência também. Aí você vai ter mais um clássico, que possivelmente vai ser no Independência. Então, eu acho que nós estamos falando de gramado castigado, de datas que podem bater. A gente sabe que ao longo da temporada, datas de jogos são alteradas por motivos vários, então não dá pra gente saber. Tudo isso é muito importante ser destacado. Agora, mais uma vez, para você que está chegando agora, nós vamos mostrar de novo aqui as datas de jogos do Cruzeiro e do Atlético, porque a temporada de eventos do Mineirão foi divulgada com antecedência. A tabela do Brasileiro saiu ontem e o Mineirão tem um monte de eventos no ano de 2023. Nós vamos falar disso daqui a pouco, então fique ligado e você dá crédito, porque isso deu trabalho demais para fazer. Gabriel Marques, você é um monstro, hein? Você é bom, moleque. Eu já vi pelo olho do menino o seu verme que ele tem. Então, atenção, meu povo. Atenção, meus amigos que estão reformando, que estão sofrendo para pagar